Muito bem, pessoal. Bom, conforme vocês tinham solicitado, né, a respeito do segundo exercício da lista, se não me engano, onde é que está agora aqui? Depois. Esse aqui, né? Esse é o segundo exercício lá da lista, e vocês tinham solicitado para fazer um exemplo desse exercício aqui. Tá? Então, eu preparei este exercício, né, até um pouquinho mais elaborado que aquele, embora as cargas sejam mais simples, até para facilitar o desenvolvimento do exercício. Mais importante aqui é a gente analisar todo o processo, né? O carregamento, né? Independente do carregamento que está aqui, eu vou olhar na tabela do meu formulário de rotações, né? E, em função do carregamento, eu vou pegar aqui as rotações correspondentes para cada um dos apoios, né? Conforme a configuração da carga. Tá certo? Então, isso aqui não tem diferença, independente de quantos vãos tiver aqui a minha viga. Tá certo? Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei uma viga contínua, mas com engaste nos dois apoios. Tá? O que eu preciso observar aqui? Como eu vou utilizar, né, a análise pelas rotações, esses momentos nas extremidades, aqui nos engastes, eles precisam ser levados em consideração. Certo? Diferente desse exercício aqui, tá? No apoio D, pela condição de contorno, o momento aqui é zero. Eu não tenho momento, certo? Mas no engaste eu tenho. Então eu preciso, além de considerar MB e o MC, né, momento no ponto B, momento no apoio C, eu preciso considerar também o momento no apoio A. Então, quando nós resolvermos o sistema de equações, nós vamos ter lá 3 incógnitas, 3 equações. Nesse exercício que eu preparei, nós vamos ter aqui 4 incógnitas, né? E 4 equações, ou seja, um sistema linear de 4 equações, 4 incógnitas. E aí a gente determina o resultado, o valor, né, de cada um desses momentos. Tudo bem? Bom, independente, como eu disse aqui, do tamanho, né, da minha viga contínua, o que eu preciso fazer? Esse é o passo mais importante, certo? O restante, ele vai ser uma consequência de como eu analisei aqui. E como que nós vamos ver isso? Bom, seguindo o mesmo critério que nós fizemos anteriormente numa viga biapoiada ou biengastada, ou uma viga contínua com apenas um apoio, né, no meio do vão, certo? E o que é isso? Para cada trecho da minha viga, ou tramo, né? Tramo ou trecho aqui é a mesma coisa, tá certo? Para cada trecho da minha viga, nós vamos considerar isostáticas fundamentais, né? De A até B, de B até C e de C até D, tá? E o que acontece no trecho AB? No trecho AB, nós temos 3 carregamentos. Podemos, no princípio, pensar dessa forma. Cargas efetivas são apenas as cargas concentradas, mas, devido a essas cargas, surgem aqui alguns efeitos, né? A reação no ponto A e o momento negativo no ponto B. Então, eu preciso analisar essas 3 forças, né?
a essa carga concentrada, que é o carregamento real, o momento em B e o momento em A. Tá? Isso na minha isostática fundamental do trecho AB. Certo? Aqui, perceba apenas o esquema, né, de equilíbrio de forças no ponto B, certo? E depois no vão, ou no trecho, ou no tramo BC, a mesma coisa. Tá? Nesse caso, os três vãos eles têm a mesma característica por conta do carregamento, mas se tivesse uma carga distribuída, a única diferença seria analisar a carga, né? Se fosse uma carga distribuída parcial, total, ou uma carga concentrada deslocada do centro do vão. Tá? Então, para cada situação dessa, eu analiso as rotações. Bem? Então, aqui no vão BC, esse vão eu vou analisar como uma isostática fundamental, ele está sob efeito da carga concentrada, do momento negativo no ponto C e do momento negativo no ponto D. Certo? E no trecho CD, a mesma coisa. Tá? Eu tenho a reação, né, o momento devido a esse engaste no ponto D, momento negativo no ponto C e a carga concentrada aqui, que é de 100 kN. Certo? Uma vez feita essa análise, o que é que está acontecendo em cada uma das minhas isostáticas fundamentais, certo? Aqui eu até coloquei a curvatura correspondente para cada uma dessas forças, tá? Então, a carga concentrada ela vai provocar uma deformação. Claro que aqui nós estamos analisando separadamente. Tá? Eu analiso a força concentrada, analiso o momento em B, analiso o momento em A. Tudo isso separadamente. Certo? Muito bem. Então, para cada apoio da minha isostática fundamental, tem uma rotação. Certo? Cada força vai provocar uma rotação numa direção, num sentido, e de uma maneira totalmente diferente das demais forças. Tá? Então, vamos analisar só esse trecho AB, que vai servir para os demais trechos aqui. Certo? Então, analisando aqui primeiro só o momento em A, certo? O momento em A, ele está aplicado no ponto A, e ele tem sentido de rotação anti-horário. Né? No nosso formulário, né, nós já vimos isso algumas vezes, no formulário a rotação é horário, e esse é o valor da rotação quando o momento na extremidade é no sentido horário. Como ele está no sentido anti-horário, os sinais aqui vão mudar, porque o sinal é em função da rotação, sentido horário positivo, rotação no sentido anti-horário negativo. Tá? Então, aqui em A, rotacionando nesse sentido, o que vai acontecer aqui com essa rotação? Né? Ela vai rotacionar no sentido anti-horário negativo. Tá? Por isso, negativo aqui. No apoio B, ainda sob efeito do momento em A, mesma coisa. Vai rotacionar no sentido horário, positivo. Tá? Qual é o valor da rotação em A? MAL 3EI. Basta olhar aqui, o valor é o mesmo. O que muda é o sinal de acordo com o sentido da rotação, horário ou anti-horário. Tá? E no apoio B, que é o apoio oposto, né,
a extremidade onde o momento está sendo aplicado, ml 6EI. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Oi, ali no ponto A gente não teria que considerar a reação vertical em A também, ou não? não. Aqui não. Ah, tá. Na realidade, ela vai sair depois, a gente vai calcular ela lá no final. É que eu não a considero, acho que eu não coloquei aqui. Aqui eu não calculei as reações direto daquele método que a gente fez. Mas sim, na verdade a reação ela existe aqui, né? A gente não vai, ela não entra na nossa, quer dizer, aqui um VA, né? E aqui um VD. Sim, elas existem, certo? Mas elas não vão provocar nenhum efeito aqui na nossa análise. Aliás, nenhuma dessas aqui, né? Nenhuma dessas reações verticais. Ah, tá, entendi. Tudo Obrigada, bem? professor. Muito bem. Com relação ao momento em A, tudo bem? Alguma dúvida? Ok. Bom, momento em B, rotacionando no sentido horário, tá certo? Só que na extremidade oposta aqui, né? Detalhe, a maneira que eu coloquei aqui, não sei se vocês perceberam, tudo que é apoio A, né? Tudo que está relacionado ao apoio A, independente da força que provoque uma determinada rotação, eu estou colocando numa coluninha aqui na direção do A. Perceba que aqui eu tenho B do lado esquerdo, aqui eu tenho B do lado direito, C do lado esquerdo, C do lado direito e aqui D. Tá? Então eu vou colocando aqui, ó, o primeira linha, apenas analisando o trecho AB por enquanto, tá? Os efeitos do momento em A, os efeitos do momento em B e os efeitos da carga concentrada, tá? Então vamos lá. Momento em B, ele está sendo aplicado no ponto B, rotaciona no sentido horário, certo? Então ele vai provocar uma rotação aqui, né? Devido a esse momento, no sentido horário, ele é positivo. No lado que está sendo aplicado, ou na extremidade que está sendo aplicado o momento, ml3EI. Na extremidade oposta, ml6EI. Ele é metade, tá? A rotação do lado oposto é metade da rotação na extremidade onde o momento está sendo aplicado. Tá? Como aqui ele vai provocar uma rotação no sentido anti-horário, que é só essa inclinação aqui, negativo. Tá? Força concentrada. Né? Ela vai provocar essa curvatura, aqui as rotações, né? Rotação em A, sentido horário, positivo. Rotação em B, sentido anti-horário, negativo. Vamos tirar isso aqui do nosso formulário. Tá? Rotação em A, é a mesma configuração, carga concentrada aplicada no meio do vão, né? Apoio em B negativo, rotação em B negativo, rotação em A positivo. Ok? Bom, alguma dúvida sobre essa parte aqui? Tá tudo bem? Tudo certo, professor. Ok. Bom, para esse exercício aqui, na realidade, como os três vãos eles têm a mesma configuração, tá? A análise no trecho BC,
é igual do trecho AB. Né? Então, tem momento em B, né? A diferença é que aqui vai ser MBL. Então, aqui nessa primeira linha, analisando apenas trecho BC, eu tenho os efeitos do momento em B, logo abaixo, os efeitos do momento em C, né? O momento aplicado no ponto C, tá? Qual o efeito de rotação que ele provoca no ponto B e no ponto C? São esses aqui. São iguais ao que nós vimos no ponto A e B. E a carga concentrada no meio do vão, mesma coisa, certo? Rotação em B do lado direito, positivo. Rotação em C do lado esquerdo, negativo. Tá? Trecho CD, mesma coisa. Os efeitos do momento aplicado no ponto C à direita, tanto na extremidade C quanto na extremidade D. Tá? Os efeitos do momento aplicado no ponto D, na extremidade, né, do ponto C à direita, e os efeitos do momento do MD aplicado no ponto D. E aqui os efeitos de rotação no apoio C e no apoio D, devido à carga concentrada. Certo? Então, cada coluna dessa é uma equação. E aí, né, nós vamos analisar a partir das condições de contorno. Pelas condições de contorno, eu analiso na estrutura real. Condição de contorno no engaste, rotação é zero. Tá? Se lembra, certo? Engaste, tá? Deslocamento é zero, rotação é zero. Ok? E no ponto D, né, no engaste, no ponto D também, rotação é zero. Nos apoios B e C, a rotação é diferente de zero. Tá? A partir daqui, a gente monta as equações de compatibilidade, onde a rotação em A vai ser igual a zero, ou seja, a somatória dessas rotações aqui, ó, no ponto A é zero. A somatória das rotações no ponto D é igual a zero. No ponto B, a rotação no ponto B à esquerda é igual à rotação no ponto B à direita. Mesmo vale aqui para o ponto C. Tá? A rotação no ponto C à esquerda é igual à rotação no ponto C à direita. Ok? Então, a partir das condições de contorno, eu tenho aqui a condição de montar as equações de compatibilidade. Tá? E aí eu vou somar as rotações devido ao efeito de cada uma das cargas, né, em cada ponto que nós analisamos aqui na nossa estrutura isostática fundamental para cada vão. Ok? Rotação em A é a somatória das rotações provocadas no ponto A por todas as forças que atuam naquele vão AB. Isso é igual a zero. Aqui a rotação em B do lado esquerdo, rotação em B do lado direito. Certo? Então, isto é igual a isto. Rotação em C do lado esquerdo, rotação em C do lado direito. Tá? Então, essa rotação é igual a essa. E a rotação no ponto D, onde a somatória das rotações provocadas por, né, cada uma das forças é zero. Ok? Bom, aqui eu já desenvolvi a equação de compatibilidade de cada uma delas, né? Peguei a primeira aqui, rotação em A, substituí os valores, certo? E aí reduzi a essa equação, simplifiquei a essa equação aqui. Tá, o que eu fiz aqui na realidade, pessoal, para a gente não ficar usando muito número quebrado, às vezes isso não vai ser possível, tá?
Simplifiquei aqui, colocando tudo dividido por 6EI, aí basta cancelar e a gente tem a equação mais reduzida aqui, para facilitar depois ali. Agora, se preferir também, basta fazer 5 por 3 e trabalha com um monte de valores decimais. Não tem problema, fracionado, né? Então, para a rotação em A, eu cheguei a essa equação. Na rotação, né, no ponto B, que é a somatória das rotações do lado esquerdo e do lado direito, né, aqui, equação do lado esquerdo no ponto B, equação do lado direito no ponto B. Substitui os valores. Bom, apenas fui simplificando aqui até chegar a essa equação reduzida aqui, tá? Percebe que aqui nós vamos ter 4 equações, 4 incógnitas, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem. Ok. No ponto C é a mesma coisa. Equação de compatibilidade de rotações no ponto C, né? Aqui é o ponto C à esquerda, rotações no ponto C à direita. Substituir os valores e, simplificando, reduzir a essa equação aqui. Certo? 6MB mais 22MC mais 5MD igual 2.557,5. Ok, essa é a nossa terceira equação. Então, aqui nós temos a nossa primeira equação, nossa segunda equação e a terceira equação aqui. Tá? Analisando aqui rotação no ponto D, né, somando as rotações, reduzindo aqui a equação e chegamos a essa quarta equação. Montei aqui o meu sistema de equações, né, resolvendo esse sistema, chegamos aqui a esses valores para os momentos em A, B, C e D. Tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e isso vai ficar até um pouco mais, a gente vai ver isso muito bem quando for fazer o método matricial, né, do método dos deslocamentos, nós vamos ver mais adiante, mas ele não é nada diferente do que a gente está vendo aqui, tá? Eu posso até escrever esse sistema aqui de uma maneira matricial, mas a gente vai fazer isso mais adiante. Só que lá a gente vai calcular deslocamento, aqui a gente está calculando o momento, certo? Então perceba o seguinte, essa é uma estrutura simétrica, tá? Simétrica é uma estrutura simétrica, né? Ela tem um eixo de simetria, tanto no carregamento quanto na geometria. Tá? O sistema aqui, né, o sistema linear aqui que a gente acabou obtendo, né, com as equações, perceba que existe uma simetria nesse sistema também, né? Aqui 10, 5, 5, 22, 6, 6, 22, 5, 5, 10. Tá certo? Então, essa disposição dos valores, ele já demonstra né, um determinada, digamos assim, comportamento e distribuição da minha estrutura. Certo? Há uma simetria na minha matriz aqui. Perceba que a diagonal principal ela nunca vai ser zero. Tá? A diagonal principal nunca vai ser zero. Mas eu posso ter zero em outros pontos aqui da nossa matriz. Quando a gente for estudar métodos matriciais, vocês vão observar a similaridade, né, com isso que nós estamos vendo aqui agora. Certo? E sempre estarão, cada trecho vai estar agrupado em de 4 em 4, como se fosse pequenas matrizes 2 por 2. Ó, esse primeiro quadrante aqui, né,
eu posso chamar aqui linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, né? Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Isso daqui representa o trecho AB. Esse outro quadrante, o trecho BC. Essa somatória, esse 22 é a somatória do efeito do trecho BC e trecho AB no ponto B. Esse 22 é a mesma coisa, ele representa a somatória dos efeitos no trecho BCD e do trecho BC no ponto C. E aqui é as rotações, o efeito das rotações nos outros pontos isoladamente, certo? Tá? Mas isso a gente vai... Só estou apresentando para vocês observarem que existe uma similaridade, tá? Todas vão ser assim? Não. Esta é porque a estrutura ela é totalmente simétrica. Tá? Por isso tem essa particularidade aqui. Certo? Mas assim, ela não precisa ser simétrica, mas existe uma relação, principalmente entre esses dois aqui, independente se ela for ou não. Tá? Muito bem. Bom, esse é o sistema de equações, resolvendo o sisteminha que nós calculamos os valores dos momentos em cada ponto da minha estrutura. Ok? Aí até para simplificar, para não estender muito, né, eu usei aqui o F2, até mandei o arquivo também, vocês podem observar lá no Classroom. Será que eu mandei? Agora eu fiquei na dúvida. Depois eu observo. Se eu não mandei, eu vou mandar, tá? O arquivo do F2 para vocês, caso queiram também poder analisar, tá bom? Então aqui já tem as reações, vocês podem calcular para checar pelo método que nós... deixa eu ver aqui. Por esse método aqui, certo? Então, no F2, eu tirei lá, né, coloquei a estrutura, né, exatamente desse exercício, e ele já me deu aqui o diagrama de esforço cortante, tá? E aqui no diagrama de momento fletor, perceba os valores dos momentos em cada um dos apoios, tá? 52,8, 81,9, né, pela simetria, certo? Mesma coisa aqui, 52,8, 81,9, certo? Então, bateu aqui, tá? E eu aproveitei esse exercício até para introduzir aqui uma outra forma da gente calcular os momentos, que é a partir da área do diagrama de esforço cortante, tá? Porque aqui nós calculamos os momentos negativos nos apoios, no engaste e nos apoios intermediários. São momentos negativos. Tá? E os momentos máximos, certo? Como é que eu vou calcular o valor deles? Bom, nessa estrutura, ela é mais fácil de visualizar, porque como ela é simétrica, as cargas estão aplicadas no meio dos vãos. Então, eu sei o ponto onde o momento máximo vai acontecer. Exatamente no ponto de aplicação da carga concentrada. Certo? Então, qual vai ser o valor do momento, né, máximo positivo no meio do vão AB? Ele vai ser o valor desse momento, 52,8, certo? Que é o valor do momento. Eu vou pegar a área desse apenas no trecho até onde vai ser, onde vai acontecer o momento máximo positivo. Né? Eu não pego o vão inteiro, pego só
ponto A até o ponto que eu quero calcular o momento. Calcula a área, certo? 44,2, que é o valor do cortante, vezes 2,5, que é o comprimento aqui, tá? E vai dar 110,5. Então, 110,5 menos 52,9, 57,71. Então, esse vai ser o valor do momento máximo positivo no vão. No vão BC, mesma coisa. Tá? 60, valor do cortante, que aqui é linear, né? Mas se fosse... que aqui é constante, né? Se fosse linear, por exemplo, né? De mais 60 para menos 60, era a área do triângulo. Tá? 60 vezes 3, 180. 180 menos o momento em B, tá? Menos o momento em B, 81,91. 98,1. Valor do momento máximo do vão, 98,1. No trecho CD, vai ser a área do cortante do ponto C até o meio do vão, né, onde o momento é aplicado, ou aonde eu quero calcular o valor do momento, certo? Então, é menos o momento no ponto C. Então, o valor do cortante, 55,8 vezes, né, esse trecho até 2,5 metros, 139,5, menos 81,5, 57,6. Tudo bem, pessoal? Professor, Pois não. esse raciocínio a gente só pode adotar porque a viga é simétrica? Não. Você pode adotar em qualquer viga. Tá. Você tendo o diagrama de esforço cortante, você consegue calcular os momentos pelas áreas do diagrama de esforço cortante. Aqui eu usei esse exemplo pela simplicidade, justamente por facilitar o entendimento. Se você tiver um diagrama, seja ele mais elaborado ou não, basta você ir pegando as áreas, né? Às vezes você pode ter um diagrama não muito regular, né? Então você tem que somar aquelas áreas, às vezes dividir em figuras e ir calculando as áreas. Professor, Oi. a gente pode usar também, se quiser, ou se achar mais simples, calcular as equações e daí puxar os momentos pelas equações dos cortes? Pode. Pode, não tem problema nenhum. Tá? Eu só aproveitei aqui, justamente por conta dessa, de ser bem mais simples, né? Demonstrar que eu consigo, da mesma maneira que nós fizemos, acho que aqui, da mesma maneira que eu, né, demonstrei para vocês que eu consigo calcular as reações de uma maneira mais direta, digamos assim, sem fazer todo aquele processo de equações, de análises, de cortes por seções, eu só quis demonstrar que é possível também determinar o valor do momento a partir do diagrama de esforço cortante. Mas pode continuar utilizando o processo convencional analítico sem problema nenhum. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Bom, acredito que com isso, né, aí já é uma pergunta, vocês vão conseguir desenvolver
esse exercício aqui. Então, como que, né, vai ficar esse exercício na realidade, né? Fazendo aqui só para... Então, vocês terão uma isostática do ponto AB, né? Aí a análise do nó e isostática do DC, uma isostática de CD, certo? Então, aqui vocês terão momento em B, a carga distribuída, momento em A, momento em B, momento em C, momento em C e só. D não tem, certo? Carga distribuída aqui, força concentrada aqui e as cargas distribuídas aqui. São diferentes, mas você vai analisar independente de cada uma delas. Rotações no apoio A devido ao momento em A e rotações no apoio A devido ao momento em B. E rotação no apoio A devido ao carregamento, a carga distribuída. Basta, né, observar aqui no formulário de rotações. Tá? A mais chatinha aqui, para falar a verdade, vai ser o trecho CD. Não sei se alguém já fez, né? Você vai precisar analisar essas duas cargas além do momento em C. Certo? Vai analisar aqui, ó, por esse aqui. Tá? Tenho carga distribuída a partir de uma extremidade, a partir do apoio. Distribuída até uma certa distância C, no vão, e aí você tem rotação em A, rotação em B. Né? Só que quando essa carga está do lado oposto, né, lembra, é o mesmo, né, nós já vimos isso, essa rotação do lado da carga, ela passa para o lado em que ela estiver, que é essa situação desse carregamento aqui. Né? Ok, pessoal? Oi. Nesse último vão aí, essa carga de 20, ela só atua até 3 metros ali mesmo, né? Exato. Tá. E a partir de 3 metros, né, a outra metade, é a carga de 35. Ok. Ok? Aqui é o vão total, aqui é 2,5 para cada lado, está centralizado. Bem? Se eu não me engano, coloquei... deixa eu... É 29, quinta-feira. Tá, esse prazo aqui tá ok, dá para vocês desenvolverem. Acho que dá sim, professor. Não, tudo bem. Tá lá. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem aí para a gente esclarecer as dúvidas de vocês. Ok? Quem tinha, acho que era o Raul, inclusive, que tinha comentado sobre o Raul, né? Tudo certo, Raul? Deu para entender?
Deu sim, deu sim. Ah, bem. Muito bem. Então é isso. Podemos seguir adiante? Podemos sim. Bom, na última aula, nós vimos aqui, né, a aplicação do método dos esforços para estruturas compostas. Nós vimos anteriormente para treliças, pórtico, aqui é treliça, né? Mas também pórticos e vigas, né? Vigas a gente fez até bem mais exercícios. Bom, vou fazer mais um exercício de treliça e estrutura composta. Vou fazer aqui uma treliça. Essa treliça, ela hiperestática externamente, certo? Então, ela tem aqui metros. Aqui, bem nesse ponto, nós vamos ter uma força de 800 newtons, certo? Aqui o apoio A, B, C e D. Tá certo? Bem? Então, se aqui eu tenho 3, 4, a minha hipotenusa aqui, né, o comprimento dessa barra vai ser 5 metros, certo? Esse ângulo alfa, o cosseno de alfa aqui vai ser 4/5 e o seno de alfa 3/5.
Bem? O processo que nós vamos utilizar aqui, né, é seguir o mesmo processo que a gente já fez, né, anteriormente. Nós vamos criar aqui uma estrutura primária, uma estrutura redundante, certo? Cujo efeito dessas duas estruturas, né, corresponde ao efeito, né, a somatória do efeito nessas duas estruturas corresponde ao efeito na minha estrutura real, tá? Pelo método dos esforços, o que eu preciso fazer? Eu vou seccionar uma barra, tá? E aí essa barra ela vai ter aqui um deslocamento. A minha estrutura real vai ser o deslocamento na barra AB, okay? Mais, né? Aqui, deixa eu voltar aqui, estrutura primária. Mais a estrutura redundante, né? Lembrando que na estrutura primária são as cargas reais, tá certo? E na estrutura redundante, nós vamos aplicar, né, as forças, né, vai ser o nosso FAB, certo? E essas forças, que serão forças unitárias, né, ele vai provocar aqui um deslocamento que é correspondente à força vezes a coeficiente de flexibilidade aqui, FAB, tá? E aqui é a estrutura redundante. Com essa análise, eu tenho aqui a nossa equação de compatibilidade. Que será o delta AB mais FAB vezes o coeficiente de flexibilidade, e é igual a zero. Por que zero? Condição de contorno dessa barra AB, qual é o deslocamento interno dela? É zero. Tá? Certo? Então, poderia fazer isso na barra CB, na barra CD, DB, ok? Tá? Por ser uma estrutura hiperestática externamente, onde nós vamos ter aqui 6 reações, né? Vamos ter aqui, ó, 6 reações. Cada apoio tem 2. Consigo resolver essa estrutura pelo equilíbrio, tá? Então, nós vamos começar a resolver ela de uma maneira diferente, certo? A partir dessa análise, nós vamos selecionar o nó B, vou resolver ela a partir do nó B, ou seja, de dentro para fora,
né? E não como, no caso de uma estrutura isostática, eu resolvo o equilíbrio externo e calculo a distribuição de forças e o equilíbrio interno. Tá? Esse exemplo aqui, eu não tenho como resolver ela externamente primeiro, o equilíbrio externo, para depois calcular as forças internas. Então, eu vou partir das forças internas para resolver o equilíbrio externo. Certo? Uma vez que eu determino o valor aqui nas barras, aí eu analiso o nó e consigo determinar o valor das reações. Certo? Então, aqui, inicialmente, o nó B. Tá? Certo? Uma barra para cá. Tá? E a barra central aqui. Certo? Ok? Aqui. A força. Aqui eu vou analisar primeiramente, tanto faz, né? Posso analisar uma ou outra, mas começando pela estrutura primária com as cargas reais, tá certo? Eu vou enfatizar isso. Estrutura primária, cargas reais. Tá? Aqui nó B, aqui o ângulo alfa, certo? Aqui a força na barra BA. Como eu cortei, a força aqui vai ser 0. Tá? Essa força aqui já eu sei que ia ser 0. Tá? E aí nós vamos ter apenas as forças nas barras BC e força na barra BD. Ok? E aí, pelo equilíbrio de forças, né, vou decompor a força BD, calculo a força BD, depois a força BC. Então, somatório aqui de forças verticais, né, menos 800, que é a carga aplicada no nó B, mais, né, FBD, né, FBD seno de alfa, né, seno de alfa, ó, 3/5, certo? Igual a 0. Ok? Então, aqui, FBD vai ser igual a 800 vezes 5/3. Tá? Bom, calculando aqui, isso vai dar 1.333,33. Se quiserem fazer aí o cálculo, verificar, né, seria, pode fazer sem problema, e até verificar se minhas contas aqui também estão certas, né? Ou seja, 1,33 kN, tá? Na barra BD, certo?
tração. Então, o sentido que eu adotei aqui para o vetor está correto. Ok? Muito bem. Somatória das forças horizontais. Tá? Então, a componente aqui, né? É FBD, né? Menos FBD, que aí vai ser cosseno, então 4 cosseno de alfa, menos FBC, igual a zero. Né? Então, FBC é igual a menos FBD vezes cosseno de alfa. Ser menos 1,33 vezes 4 quintos. E será igual a, em quilonewton aqui, né? Menos 1,067 quilonewton, ou 1.067 newtons. Tudo bem? Muito bem. Então, perceba aqui, inicialmente até uma estrutura, né, olhando assim, como é que eu saio dela, né? É bem mais simples do que parece. Analisando o único nó, eu já tenho, praticamente já resolvi a estrutura primária. Tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para a estrutura redundante com cargas unitárias. E vamos analisar o mesmo nó. Vou copiar isso. Redundante, cargas unitárias. Tem mais a carga real. Aqui não é mais zero. Aqui vai ser uma carga unitária de 1 kN. Certo? Tá? Essa força AB aqui, né, que nós indicamos aqui nas barras, é uma força unitária, 1 kN. Certo? Ok. E aí, fazemos a mesma coisa. Tá? Somatória das forças verticais, certo? Ou das horizontais, tanto faz, né? Bom, aí eu, obviamente, eu vou começar aqui pela força de 1 kN, né? Então, acho que é melhor começar pelo horizonte. Não, tanto faz. Tanto faz. Aqui, pelas verticais, nós vamos ter FBD, né? Seno, que é 3 quintos, certo? Seno de alfa, menos 1 vezes o seno também, 3 quintos. Certo? Igual a zero. Tá? Então, FBD
vai ser igual a mais 3/5 vezes 5/3. Ou 3 por 5 dá 0,6, né? Aqui vai dar 1 kN. Certo? Então, FBD igual a 1 kN também. Somatória das forças horizontais. Então, menos FBC menos 1 kN, LB, né? Vezes cosseno, 4/5, menos FBD vezes 4/5 também, igual a 0. Certo? Então, aqui, FBC vai ser igual a menos 4/5 menos 4, aqui é menos 4. Por 5 vai dar 0,8, vai dar menos 1,6 kN, FBC. Tudo bem aí? Então, nós já temos aqui as forças nas barras, né, na minha estrutura primária devido a cargas reais, força nas barras na estrutura redundante devido à carga unitária. Tá? Então, a partir daí, próximo passo, trabalho virtual. Certo? Onde o delta AB, que é a somatória, né, da força nas barras devido à carga unitária, vezes a força na barra da estrutura redundante, vezes carga real, vezes o comprimento da barra, né? Dividido pela rigidez da barra, área vezes módulo de elasticidade. Né? Então, nós vamos pegar cada uma das barras, a barra BA, BD e BC, certo? Na barra de B para A, como na estrutura primária a força é 0, né? O N maiúsculo aqui vai ser 0, então esse termo vai ser cancelado, né? Então, FBD. FBD é 1 vezes FBD 1,33 vezes o comprimento da barra, que é 5 metros. Tá? Então, N, minúsculo, né? Vezes 1,33 vezes 5, que é o comprimento, dividido por AE. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não há necessidade de indicar a rigidez, né? Na barra BC, da estrutura primária,
menos 1,067, estrutura redundante, BC menos 1,6, e o comprimento, tá? Comprimento da barra BC ou CB, né? 4 metros. Menos 1,6 vezes menos 1,067 vezes o comprimento dividido pela rigidez. E apenas aqui para ficar demonstrado, né? Na barra BA, o N é 1 da carga virtual, na estrutura primária é 0, tá? E o comprimento é 5. Tá? Então, esse termo aqui tá certo? Substituindo, fazendo as operações aqui, né? Tá? Isso vai resultar em 13,50. Aí, delta A. Tá? O F é o coeficiente de flexibilidade, né? FAB, né? Ele é a somatória de os esforços nas barras devido a uma carga real unitária vezes os esforços na barra devido a uma carga virtual unitária. Tá? Então, corresponde a essa força aqui, né, ao quadrado. Certo? Tudo bem? Tá? Então, FBD e FBA, tá certo? Mesmo valor, 1 kN. Tá? Então, F é 1 ao quadrado, na verdade, né? Vezes 5. Esse termo eu posso multiplicar por 2, tá? Porque BD e AB, elas vão ter aqui a mesma intensidade, o mesmo comprimento, né? E depois eu somo com BC. Né? BC, aí sim, eu tenho aqui uma força menos 1,6 ao quadrado, vezes o comprimento, que é 4, dividido por AE, que é a rigidez, né? Calculando, né? Fazendo aqui as operações, 20,24 AE. Tá? Aplico agora a equação de compatibilidade. Equação de compatibilidade. Nós temos delta AB mais FAB vezes, né, o coeficiente de flexibilidade FAB igual a 0. Delta AB, nós calculamos 13,50. Aí, mais FAB vezes o coeficiente de flexibilidade 20,24. Aí, igual a 0. Né? Então, FAB vai ser igual, né? Passa aqui menos 13,5 dividido aqui por 20,24 corresponde a menos 0,67 kN. Tá? Ou
seja, a barra está sendo comprimida. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Então, essa é a força, né, real na barra AB. Então, FAB é igual a menos 0,67 kN. Ok? Para determinar o valor nas cargas nas demais barras, analiso novamente o nó B, só que dessa vez eu vou analisar o nó B na minha estrutura real. Retorno aqui para a estrutura real. E aqui vai ser 0 mais, né? Também ele estará comprimindo o nó, né? 67 kN. Certo? E também é alfa, né? Então, equilíbrio do nó, certo? FBD vezes seno, 3/5, né? Mais 0,67, também vezes o seno, okay? Menos 800 aqui, menos 0,8 kN, tá? Ok? Igual a 0. Então, FPD vai ser igual a menos 0,67, né? 3/5 dá 0,6, mais 0,8, né? 3/5, tudo isso também aqui dividido por 0,6, certo? Isso vai corresponder a 0,67 kN de tração na barra FBD. Ok? Qual vai ser a força na barra BC? Qual vai ser a força na barra BC? Né? Aqui nós vamos ter, se FBD é 0,67 e FAB é 0,67, perceba que o sentido dos vetores são opostos, né? As componentes, né? Nas componentes correspondentes, a força na barra BC vai ser 0. Vou fazer aqui a somatória das forças horizontais. Menos FBC mais 0,67 menos 0,67 igual a 0. FBC igual a 0. Tá? Aqui não é 0,67 na verdade, né? Tem o cosseno que dá aqui vezes o cosseno mais menos 0,67 FBC igual a 0. Ok? Calculei as forças aqui nas barras,
podemos analisar a estrutura, vou pegar a estrutura real aqui, ó. Calcular as reações de apoio. Certo? Aqui nessa barra, né? Aqui é 0, aqui é menos 0,7 e aqui é mais 0,7. Ok? Então, as forças, as reações, né, HD e HA. Aqui em C é tudo 0, né? Se a força na barra é 0, a reação aqui também é 0. Então, as reações aqui também são nulas. Eu preciso calcular as reações em HD e HA. Uma força vertical em D e uma força vertical em A. Certo? Bom, podemos analisar aqui pelo nó, tanto o nó D quanto o nó A, tanto faz, certo? Aqui esse nó. Tá, nós vamos fazer aqui pelo nó D primeiro. Tá, o nó D. Então, nós vamos ter aqui as reações e a força na barra DB. Né? A gente tem apenas essa barra. E as reações aqui. BD, HD. Que é a barra tracionada, né, 0,67 kN, certo? Esse ângulo aqui vai ser, vou chamar de beta, tá? Ok? E aí fazer o equilíbrio do nó, certo? Somatória das forças verticais, ED menos 0,67, né? Aqui vai ser o cosseno de beta, né? Que aí é essa distância aqui, eu não sei, mas está lá em cima. E aí vai ser 3 quintos, né? Cosseno aqui do ângulo beta vai ser 3 quintos e o seno 4 quintos. Então, VD vai ser igual a 0,67 vezes 0,60. Né? Isso vai dar 0,4 kN. Ok? Somatória das forças horizontais, HD, mais 0,67 vezes o seno, né, de beta, 4
quintos igual a zero, HD igual a menos 0,54 kN. Certo? Então, o sentido correto do vetor aqui é no sentido oposto. Certo? O sentido é até fácil da gente checar aqui. Por que que é fácil? O sentido aqui é fácil. Porque essa força, ela vai gerar uma componente nesse sentido. Se HD é reação, obrigatoriamente ele está no sentido oposto. Certo? A componente vertical do 0,67 é para baixo. Então, obrigatoriamente, a reação D é para cima. Ok? 0,67 é seno, né? 4 quintos. Aqui 0,67. 3 quintos. Então, bom, o que vai acontecer então aqui no ponto A, sendo que a intensidade de força é a mesma, 0,67, né? Só vai ser uma análise, vou fazer aqui o desenho do nó. DCL do nó, depois de calcular, né? Nó A, certo? Esse aqui mesmo. Aqui também vai ser o... Ok? Aqui é HA. E aqui é o VA. Certo? Fazendo a mesma análise que nós fizemos, as componentes. Tá? 0,67, seno de beta, 4 quintos, aqui 0,67. Oi? 0,67 não está comprimindo? Sim, desculpa. Está comprimido, tem razão. E aqui 3 quintos, certo? Então, se a componente está nessa direção, a reação obrigatoriamente está no sentido oposto. A mesma coisa aqui. Bom, como a intensidade da força é o mesmo, a intensidade do HA também vai ser o mesmo do HD. Tá? Uma outra forma da gente analisar isso é o seguinte, certo? Essa distância de C até D é 3 metros e de A até C 3 metros, certo? E a distância de D até B é 4 metros. Tá? Então, qual é o momento, por exemplo, se eu analisar
pelo momento provocado pela força de 800 em relação a C ou em relação a D ou a A, o momento aqui é o mesmo, né? Certo? Então, o momento que ela provoca aqui, se eu dividir pelo braço de alavanca, tá? Eu vou obter aqui uma força, um momento, né? Tá certo? Qual é o momento que ela gera em relação a B ou a D? Por exemplo, em D vai ser 0,8 vezes 4, tá? Que vai dar 3,2. Ou em A, mesma coisa, né? Que é a distância perpendicular da linha de ação da força até o ponto aqui que eu quero, né, encontrar o momento. Então, MA e MD é o mesmo valor. Se eu divido esse momento pelo braço de alavanca, que é a distância do ponto A pelo ponto D, né, eu vou ter um binário, onde eu divido o momento, 3,2, pelo braço de alavanca, que é 6 metros. Certo? Isso vai dar 0,53 kN. Ou seja, como o momento ele gira no sentido horário, as reações elas vão surgir no sentido. O binário vai ser no sentido oposto, ele tende a rotacionar no sentido oposto. Certo? Então nós vamos ter um binário, né, com essa aqui é 6 metros, 0,53, 0,53. Tá? Bom, salvo aí aproximações, 0,54. Certo? Aqui, o HA será 0,54 kN. E o VA, certo? A mesma é 0,4. Ou seja, 400 newton, né? 400 newton para o VA, 400 newton para o VD. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Certo. Alguma dúvida? Ficou claro, sim. Deixar. Deixar um exercício. Outro exercício. Na próxima aula nós resolvemos este exercício. Esse aqui vai ser uma estrutura composta, né, que nós vamos ter uma viga, certo? E essa viga, ela está
fixada em 2 pontos aqui. Então, aqui listada. Aqui ela está fixa, né, apoiada também, certo? Então aqui ela tem 4 metros e aqui 3 metros. Ok? E tem uma força aqui de 80 kN. Essa estrutura nós vamos ter que analisar ela de uma maneira um pouco diferente, tá? Aqui nós já temos um grau de determinação um pouco maior. Foi o ponto A, B, C, D. Então aqui eu tenho uma viga. Essa viga nós vamos ter uma seção X1. Temos essas duas barras formando uma pequena treliça, né? Dando suporte aqui para essa viga. Tá? Nós vamos analisar essa estrutura. As 3 barras, né? Não simultaneamente, nós vamos ter que analisar as 3 barras. Então aqui nós vamos ter também um delta DB ou BD, e aqui nós também temos um delta BC ou CD, né? Então nós vamos ter 2 estruturas, 3 estruturas na verdade, uma estrutura primária com esses 2 deslocamentos e 2 estruturas redundantes, tá? Uma aplicando forças unitárias na barra CB, outra aplicando forças unitárias na barra DB. Tá? Então aqui a gente vai ter essa estrutura, nossa estrutura primária, certo? Cargas reais, ok? Certo? Como ela está cortada aqui, força nessa barra é 0, força nessa barra aqui é 0. Tá? Isso mais mesma estrutura, né? Aqui a estrutura redundante, não tem cargas reais. Ok? Vamos ter apenas forças unitárias. Tá? Então eu aplico força unitária aqui. Para determinar o coeficiente
de flexibilidade dessa barra, né? Mais esse é o dado, né? A outra estrutura, nós vamos calcular esse coeficiente aqui, CB, e aplico as forças unitárias aqui. Então, nós vamos ter duas estruturas redundantes, né, e uma estrutura primária. Tá? Dessa forma, nós vamos ter duas equações de compatibilidade. Equação de compatibilidade, onde delta dB mais a força FDB vezes o coeficiente de flexibilidade dB mais a força CB vezes o coeficiente de flexibilidade CB igual a zero. E o delta CB mais o FDB vezes o coeficiente de flexibilidade CB, aqui é D, CBDB, mais a força CB vezes o coeficiente de flexibilidade CB. Tá? Coeficiente de flexibilidade na barra DB devido à força na barra DB. Coeficiente de flexibilidade na barra DB devido à força unitária na barra CB. Tá? Coeficiente de flexibilidade na barra CB devido à força na barra DB e coeficiente de flexibilidade na barra CB devido à barra CB, a força aplicada na barra CB. Tá? Então, aqui nós temos essas duas equações. Bom, na próxima aula a gente vê como é que nós resolvemos. O processo aqui é o mesmo, tá certo? Tá? Analisar o corte, né, na estrutura, certo? E obter aí os momentos, ok? Muito bem. Bom, é isso então. Na próxima aula eu vou deixar esse exercício aqui, né, já meio que organizado para a gente fazer na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Ué, caiu? Caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, pensei que tinha caído aqui. E sumiu a apresentação.